Bom dia, já chegamos e cá estamos de novo para a primeira edição da semana e do mês de dezembro do Manhã Girassol. O calendário assinala 1 de dezembro de 2025, dia mundialmente consagrado à luta contra a SIDA, uma doença que afeta mais de 300 mil pessoas no país. Entramos para o último mês do ano, tempo para balanço e também para perspectivar novos projetos e por aí afora. Temos cerca de 2 horas de encontro com a atualidade que marca o país e o mundo. Vamos ter as nossas conexões com a Girassol FM, informação sobre o trânsito para lhe guiar nesta manhã e o melhor do apaixonante mundo dos desportos. Esta semana com a Georgina João. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Bom dia, Girassol. E vamos começar esta edição conferindo as primeiras páginas dos jornais nacionais e internacionais. O que escrevem nesta segunda-feira? Uma ronda, começamos na primeira página do jornal O País em Moçambique, que titula Número de deslocados ultrapassa 82 mil pessoas em Memba. Presidente da República quer modelo de negócio do HCB beneficie o país e os moçambicanos. Estamos a olhar para a primeira página do Economia e Finanças. Há 14,3 milhões de cidadãos empregados até setembro. Taxa de emprego aumentou 2,4% em 12 meses, sendo que os dados do inquérito do Instituto Nacional de Estatística mostram para mais de 2 milhões de postos de trabalho formais e informais foram gerados pela economia entre o terceiro trimestre de 2024 e igual período de 2025. O Público em Portugal titula Corte do IVA para 6% na construção arrisca-se a violar regras europeias. IVA reduzido na habitação abrange quase todo o mercado e pode ultrapassar limites já prometidos pela União Europeia. O governo arrisca conflito com Bruxelas. Guerra na Europa, Estados Unidos e Ucrânia discutem bases de um acordo melhor com Moscovo. Também na primeira página do jornal O Público em Portugal, tragédia em Lisboa. Todos os anos morrem, em média, 70 jovens nas estradas. O Folha de São Paulo, no Brasil, escreve Governo Lula. Lula diz na TV que isenção do IR vem injetar 28 bilhões de reais na economia e que elite perde privilégio vergonhoso. O presidente compara a medida a 14º salário em pronunciamento transmitido em cadeia de rádio e TV. A ação é aposta para as eleições. Agora sim, vamos à rua pela primeira vez para dar-lhe a ver o movimento rodoviário nesta manhã de segunda-feira, dia em que voltamos à primeira forma. Temos nesta altura o quadro geral, vamos dar-lhe a ver o primeiro ponto. Começamos na Vila de Cacoaco, no município com o mesmo nome. Aqui a circulação faz-se tranquilamente, não há congestionamento nos dois sentidos, tanto quem deixa a Vila de Cacoaco em direção ao Porto de Luanda e quem sai deste ponto, no caso o Porto de Luanda, em direção à Vila de Cacoaco, ou até mesmo queira chegar ao Panguila ou pegar a Avenida Fidel Castro. O trânsito aqui está favorável, recomenda-se, se este for o seu trajeto, ou se este caminho vai fazer parte do seu trajeto nesta manhã de segunda-feira, aproveita quando são 7h05. Estamos no desvio do Zango, na Avenida Fidel Castro, agora na província de Icolibengo. Aqui o cenário não está favorável para os automobilistas que trafegam neste troço, isso nos dois sentidos. Quem deixa o desvio do Zango em direção ao Benfica é uma marcha muito lenta, não está fluido o trânsito, é um anda-para anda, já no sentido
oposto, este que estamos a observar com mais nitidez. Aqui também o cenário é completamente desfavorável, não tão favorável para os automobilistas, também é um anda-para-anda. Uma paragem imposta também pela travessia dos peões neste troço. O movimento não é só de viatura, é também de cidadãos. A esta altura, aqui na paragem do desvio do Zango, em busca de um transporte para se dirigirem aos seus diferentes destinos. Temos mais uma via e continuamos na Avenida Fidel Castro. Estamos ao pé do 11 de novembro. Aqui o movimento rodoviário ainda faz-se tranquilamente, não há engarrafamento. Trafega-se sem congestionamento, está facilitada ainda a circulação aqui no desvio do Zango, isto nos dois sentidos, quem deixa a entrada da centralidade do Quilamba em direção ao desvio do Zango e quem sai do desvio do Zango em direção ao Benfica. O cenário ainda é favorável, desliza-se sem grandes constrangimentos. Vamos a mais uma via. Agora estamos na Pedro de Castro Vandoneilói. Aqui o cenário também ainda é favorável. Quando são 7:06 em todo o espaço nacional, não há engarrafamento, não há congestionamento que pode então complicar os automobilistas que a esta altura riscam o asfalto da Pedro de Castro Vandoneilói. Aqui exatamente na bomba dos Mirantes. Faz-se bem o trânsito, recomenda-se, mais uma vez fica o apelo, se este ponto da Pedro de Castro Vandoneilói faz parte do seu trajeto, então é tempo para aproveitar. 7:07, temos a nossa primeira conexão com a Girassol FM. E vamos ao encontro da Janete Meio-Dia esta semana, que tem a responsabilidade de comandar o matinal da estação radiofónica da Rede Girassol, a Girassol FM, nos 102.7. Janete, muito bom dia, minha colega. Boa segunda-feira. Espero que tenhas tido um ótimo fim de semana e que estejas, como sempre, com muita energia para dar e oferecer. Para oferecer, não é? Como dizemos no dia a dia, boa energia aqui é capim. É capim. Então, estamos sempre bem dispostos nesta manhã de segunda-feira, no primeiro dia do mês de dezembro. Faltam agora 30 dias para terminar 2025. E nós estamos aqui só a começar com boa energia. Nós não vamos terminar. O ano está a caminhar para o fim, mas nós estamos só a começar. Muito bem, porque nós também estamos a começar. É nesta altura que nós nos encontramos nesta picada, acertamos o passo e rumamos juntas até bem perto da hora 9. Bom dia também aos radiovintes que a esta altura estão connosco nesta primeira conexão do 1º de dezembro, não é? Exatamente. A primeira edição da semana, a primeira edição do mês. Um bom dia também com muita energia para o técnico em serviço. Está o Candeias, que na semana passada esteve completamente crazy. Não sei se vai ser assim também nesta segunda-feira, para podermos então contagiar quem nos acompanha a esta altura. Janete Meio-Dia, diz-me, como andam as coisas aí no Bom Dia com Energia? Nós continuamos aqui a interagir com os nossos ouvintes, a receber as mensagens dos nossos ouvintes, assinam o livro de ponto. Os ouvintes mandam abraços e o nosso ouvinte Osvaldo, especialmente, ele disse que andou a jogar futebol e lesionou. Entretanto, apesar da lesão, conseguiu fazer 3 golos e destes 3 dividiu. Um para a Iracelma, um para a Janete, o outro ficou com ele. Brutal. Obrigada ao nosso ouvinte Osvaldo. E esperamos que ele se recupere o quanto antes, não é? Exatamente. Porque precisa trabalhar, precisa contribuir para o nosso país. Exatamente. Desejamos a ele boas melhoras neste dia 1 de dezembro, Dia Mundial de Combate, de Luta contra o SIDA. Entramos agora para depois do Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul. Entramos agora para o Dezembro Vermelho, por ocasião do Dia Internacional de Luta contra o SIDA. Exatamente. Uma doença que afeta mais de 300 mil pessoas aqui no nosso país. Exatamente. Nós andamos aqui também mundialmente. Esta doença afeta pelo menos 40 milhões e 800 mil pessoas. Em todo o mundo. Este é um dado global. É muita gente. É muita gente. E
pronto, as Nações Unidas, a ONU-SIDA pelo menos, pretende que a doença seja eliminada até 2030, nos próximos 5 anos. Entretanto, as coisas vão apertando muito também nesta fase em que foram feitos alguns cortes de financiamento que afetam o combate a muitas doenças ou aos programas de combate a diferentes doenças, e o VIH-Sida não é exceção. Não fica de fora. Exatamente. E um dos maiores contribuintes era os Estados Unidos da Os América, Estados Unidos, o que exato. tem dificultado ainda mais. Que se sente explorado e decidiu então dar uma travagem No financiamento, exatamente, ao combate não só do VIH-Sida, como também de outras endemias, não é? Exatamente. Vamos esperar, não sei se de facto será possível o cumprimento desta meta, que é a erradicação do vírus VIH-Sida até 2030. Exatamente. Com estas situações, com estes cortes no financiamento, penso que torna esta meta mais desafiante. Exatamente, mais é o que considera a ONU-SIDA. A meta é até 2030 eliminar a doença, mas no ano passado, por exemplo, 1.300.000 pessoas foram infectadas, foram registadas novas infecções, e do total das 40.800.000 pessoas, 9.200.000 não têm acesso a tratamento. Então este é também um problema muito forte que afeta as sociedades, principalmente as sociedades menos desenvolvidas, aquelas que dependem em grande parte de financiamentos externos para levar a cabo os programas de combate ao VIH-Sida. Exatamente. Muito bem, Janete Meio-Dia. Neste dia mundialmente consagrado à luta contra o SIDA, para Exato. lá da doença, não é? O que é que escrevem os nossos radiovintes? Vamos já ver. Certamente, a esta altura, vocês devem estar a receber muitas mensagens e também muitas ligações. Vocês já têm cerca de 1h12. Muita coisa já aconteceu aí no Bom Dia com Energia. Nós ainda estamos a começar e vocês já têm, assim, alguns quilómetros. Exatamente. Podemos dizer quilómetros de tempo de programa nesta primeira edição. O que Exato. dizem os nossos fiéis companheiros? Vamos a isso. Bom dia, Janete Meio-Dia. Já estava com saudades, eu e a minha família. Gostamos muito de ouvir a sua voz na rádio. Na semana passada eles não ouviram a tua voz, perguntaram por ti. Neizinho e o Délcio. Bom dia com energia. Eu estou deste lado esta semana. E vamos a isso, aproveitem e matarem saudades. Bom dia, Janete. Passei para assinar o livro do ponto, diz o tio Castro do Jacaré. Do bairro Jacaré, o tio Castro. Exatamente. O mano tio Castro. Exato, um ouvinte muito assíduo. Bom dia com energia. De Viana até passar pela Boa Vista, chegar a Cuca está normal, diz o black taxista. Ou seja, de Viana até a Cuca, faz-se, com tranquilidade. O nosso ouvinte escreve também: já tentaram muitas vezes tirar aquela pracinha que está mesmo ali na estrada do Papá Simão, mas nunca conseguiram. O nosso ouvinte diz que é preciso um agente regulador de trânsito na pracinha do Papá Simão, porque está muita gente a vender na estrada, no bairro Paraíso. Nosso ouvinte, ele diz que muitas vezes já se tentou tirar aquela pracinha daí, mas até agora nada resultou. A administração precisa de ver algum método, alguma estratégia para acabar com a venda na estrada, porque coloca em causa a vida dos vendedores, dos compradores e também atrapalha o fluxo do trânsito. Imagina esta hora de manhã, já com uma certa pressa para chegar até o seu local de trabalho, deparar-se com um trânsito. Não é bem um trânsito, é um engarrafamento provocado pelas senhoras que a esta altura já estão a vender. Exato, algo que podia ser muito evitado. Causando já algum stress logo pela manhã. Pode comprometer a produtividade e às vezes, de vários cidadãos. Eu muitas vezes falei com os nossos colegas enquanto víamos para o serviço. Parece que todo motorista está sempre nervoso. Não, nem todos. Nem todos. Não o é? trânsito, de certa forma, causa algum stress. Sim, não é? Causa algum stress, alguma pressão, porque normalmente nós damos algum desconto para sairmos de casa, estabelecemos um tempo, uma previsão daquilo que poderá ser a nossa viagem. Exato. E quando isto não acontece, corremos o risco de chegar tarde aos nossos compromissos e que não fica bem, e aí então entramos em stress. E também um stress que não ajuda em absolutamente nada, Exatamente. Janete. O segredo mesmo é manter-se ligado ao Bom Dia com a Energia nos 102.7. Certamente. Vai ter boa música, vai ter boa disposição e claramente muita, mas muita energia. Uma energia que chega aos 102.7. Muito bem, exatamente. Há aqui o nosso ouvinte que antes mesmo, pronto,
O nosso ouvinte deixou aqui uma dica que eu achei muito interessante e apontei para partilhar com a Iracema e com os telespectadores. Vamos a ela. Se alguém te der óculos sem lente, não aceite. É armação. Os nossos ouvintes têm muita boa disposição, então... Ainda bem que é assim. Quem é este ouvinte, Janete? Ai, infelizmente, eu não captei o nome. Eu vou procurar nas mensagens e depois já digo quem é o nosso Mas ainda ouvinte. assim aproveitamos para mandar um forte abraço a este nosso ouvinte que acaba por contribuir para a nossa boa disposição, nos transmite boa vibe e boa energia também. Exatamente. Janete, olha, exatamente. O nosso ouvinte fala aqui da armação que muitas vezes é feita pelos outros, mas às vezes precisamos reconhecer também o nosso lado e por isso mesmo partilho connosco a frase, convosco no caso a frase: estou me consertando porque entendo que às vezes eu também sou o problema. Nem sempre o problema é o outro. Às vezes precisamos... Às vezes nós somos os vilões. Exatamente. E nos colocamos sempre na posição de vítima. vítima. Exatamente. Não, às vezes o vilão da nossa própria vida somos nós mesmos. Exatamente. Então é preciso ter aí alguma honestidade, alguma verdade quando vamos fazer balanço. E porque estamos mesmo em dezembro, já a viver os últimos dias de 2025, é a altura certa, exatamente, é o período certo para fazermos balanço e perspectivar novos projetos, novos caminhos. Não foi fácil, exatamente, 2025, mas cá estamos. Com muita energia. Com muita energia. Que nem o bom dia com energia. Exatamente. Janete, meio-dia, olha, da minha parte foi uma honra muito grande manter esta primeira conexão, não muito é? Bem. Nesta primeira conexão, muito obrigada. Janete, meio-dia, tu também estás muito linda. O outfit, o drip está lá. Muito obrigada, Janete. Olha, foi bom ter mantido esta primeira conexão nesta primeira edição da semana e também a primeira edição do mês. Exatamente. Nós, certamente, no primeiro dia do mês. No primeiro dia do mês. Hoje é dia do primeiro. Havemos de voltar. Certamente que havemos de voltar, Iracema Arnaldo. Bom dia com energia. Bom dia, com muita energia. Bom dia. E nós aqui vamos seguir olhando para a atualidade, assim como em vários bairros em Luanda, a nova urbanização do município de Cacoaco, a delinquência e a falta de água potável da rede pública tem sido o grande calcanhar daqueles. Moradores relatam que há pouco policiamento na zona e, por este motivo, os delinquentes estão sempre em ação. O pacato bairro Nova Centralidade, localizado no município de Cacoaco, moradores relatam que a convivência é boa, embora haja algumas dificuldades como a água potável da rede pública, a delinquência e os acessos, segundo César Toledo. Em termos de energia elétrica, disse, houve melhorias consideráveis nos últimos tempos. A energia da rede pública temos, realmente melhorou muito, bastante. Não há como se queixar em termos de energia elétrica. Mas em termos de água, é lamentável. Não sai água e vendo que é um bairro nobre, é um bairro em condições. Há mais de 10 anos que a água mesmo é lamentável. Uma vez ou outra, houve o projeto de água para todos. Nós tínhamos uma tubagem antiga, né, do projeto do bairro. Depois houve essa água para todos, uma nova tubagem do chinês, mas há muita rotura, constantemente roturas, então temos essa dificuldade mesmo da água. A água aqui é péssima mesmo. E quanto às doenças, já não tem grandes problemas, uma vez que há hospitais no município para a satisfação da população. Mas, por outro lado, a delinquência tem tirado o sono aos munícipes, como nos conta Alexandre Miguel. No hospital municipal, mas para atender é mesmo luta. No caso da delinquência, aqui está mesmo mal. Praticamente nós, como motoqueiros, passamos mesmo mal. A partir das 18 horas, obrigatoriamente a encostar a moto através dos marginais. Eles sempre chegam com as suas armas. Quem não entregar a moto, leva um tiro. Maria Gouveia fala sobre o saneamento básico, que não é tão alarmante como em outros pontos, mas em algumas ruas, devido à rotura de tubos de água, verifica-se ruas encharcadas e que só piora agora no tempo chuvoso. Em termos de água, estamos bem, mas nos últimos tempos, quando a água está a passar na torneira,
as ruas ficam todas cheias de água. Acredito que há rupturas, né, como é que eu posso dizer, aí se calhar deve haver algum problema. Tempo chuvoso é mesmo uma calamidade, posso dizer isso. Tempo chuvoso é uma calamidade, as ruas ficam intransitáveis, cheias de água. Agora, com esse problema da IPAL que temos, se calhar só vai piorar. A população do bairro Nova Centralidade, no município de Cacoaco, apela que se faça intervenção asfáltica no bairro, porque quando chove, as ruas ficam intransitáveis. E vários serviços de saúde serão oferecidos pelo Centro Médico Santo Afonso Maria de Ligório, reinaugurado neste domingo, com o laboratório, salas de observação para mulheres e homens, pediatria e farmácia, entre outros serviços. O centro está localizado no município de Cacoaco, no bairro Nova Urbanização, e tem capacidade para 30 camas. Com cerca de 30 camas, o Centro Médico Santo Afonso Maria do Ligório, Irmãs do Santíssimo Salvador, foi reinaugurado no município de Cacoaco e vai beneficiar a comunidade do bairro Nova Urbanização, que muito necessitava dos serviços ora prestados. O centro vai oferecer os serviços de laboratório, sala de observação para as mulheres e homens, observação pediátrica e possui uma farmácia interna, enfermaria e outros serviços associados. Um novo equipamento social que se coloca à disposição da comunidade e tem cerca de 30 camas para internamento e eles poderão ficar aqui internados num prazo de 72 horas e depois, para aqueles casos graves, depois serem transferidos para a unidade hospitalar mais próxima, como o Hospital Municipal, ou outras de referência a nível da província de Luanda. Mas dá nota que nessa localidade esta é a primeira unidade sanitária e o município está a ganhar, a comunidade está feliz e pensamos nós que a Igreja deve, enquanto parceira do Estado, continuar também no âmbito da ação social a fazer equipamentos dessa natureza, porque beneficiam tanto a comunidade, não só religiosa, mas no geral. Tanto aqui vão beneficiar esses serviços todos os munícipes, independentemente da crença religiosa, da cor partidária, etc., todos aqui vão beneficiar. Por isso, está de parabéns à Igreja Católica, está de parabéns à comunidade da Nova Urbanização, porque é uma infraestrutura que nasce, funcionava antes como um posto, agora foi reabilitado e ampliado e vai funcionar agora como um centro a nível da comunidade. A Madre Augusta Wandeyumba, administradora do centro, diz ser uma mais-valia a reabilitação e ampliação do centro ora reinaugurado, porque vai beneficiar a comunidade. O centro vai atender diariamente mais de 50 pacientes. É uma grande alegria para nós, como congregação, alegria para a comunidade onde estamos a trabalhar, porque no lugar onde trabalhávamos desde há muito tempo, não aconchegava de maneira própria o doente. Havia tanta demanda, mas o lugar era pequeno. Mas, pela graça de Deus, lutamos e ampliamos um bocadinho para melhor o atendimento de dignidade aos nossos pacientes. O centro atende de 40 para além. Para Teresa Campos e Domingas Comba, moradoras do bairro dizem ser uma mais-valia e vai beneficiar a população em prol da saúde, uma vez que o centro é o único na região. É uma satisfação de alegria, não é? Visto que é um centro que encontra-se próximo de casa, realmente vai facilitar-nos também, pois que os hospitais municipais estão distantes das casas. Então, sendo que está próximo, vai nos facilitar muito como moradores. Estamos muito felizes por isso. Esse centro vai nos beneficiar muito, não só a população, também outras pessoas que vêm de outros arredores. E com esse centro, nós nos sentimos bem e
é bom ter esse tipo de contributo nos nosso arredor. E arrancam hoje no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Dom Alexandre do Nascimento os cursos pré-congresso que vão contar com a participação de distintos formadores nacionais e internacionais. As formações vão decorrer nas instalações do hospital hoje e amanhã, antecedendo o primeiro congresso da instituição, agendado para os dias 4 e 5 deste mês. Comigo está o porta-voz deste congresso, o Dr. Wilson Pande. Dr. Wilson, muito bom dia, bem-vindo ao Manhã Girassol. Muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade que nos dão. Exatamente, tal como eu fiz referência, estes cursos pré-congresso antecedem então o congresso, o primeiro congresso da unidade hospitalar, que vai decorrer de 4 a 5 deste mês. O que é que vamos ter nestes 2 dias? Nestes 2 dias de cursos pré-congresso, teremos 10 cursos pré-congressos, nas suas mais variadas vertentes técnicas a nível dos cuidados de saúde. Esperamos cerca de 150 formandos e após este período de cursos pré-congresso, que serão agora no dia 1 e no dia 2, teremos então o nosso congresso nos dias 4 e 5 do mês de dezembro, sob o lema Ciência, Cuidado e Soberania, 4 anos de excelência hospitalar em 50 anos de Angola independente. Exatamente. Estes 150 formandos são provenientes de todo o país? Sim, são provenientes de todo o país, porque nessa fase também estamos a aproveitar uma fase muito boa que o país está a viver de formação de recursos humanos e um projeto em parceria com o Banco Mundial levado a cabo pelo Ministério da Saúde. Então estamos a formar pessoas a nível nacional e dos vários subsistemas de saúde, quer seja privado como público. E esperamos também estas mesmas pessoas, não só 150 que são para os cursos pré-congresso, mas esperamos 500 pessoas para o congresso nos dias 4 e 5 de dezembro. Falando em congresso, como é que estão as condições para este, que será o primeiro da instituição? As condições estão muito bem preparadas, nós esperamos cerca de 500 pessoas e teremos 4 salas para estes dias de congresso. Esperamos discutir cerca de 100 temáticas ao longo dos 2 dias, em 4 salas distribuídas pelas várias partes do hospital. O congresso será realizado mesmo no Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, a ter início às 8 horas da manhã do dia 4 de dezembro. Teremos preletores nacionais e internacionais, desde preletores italianos, portugueses, americanos e ingleses, que também nos vão ajudar a discutir este congresso. Exatamente. Serão 100 temáticas que serão discutidas em 4 salas durante 2 dias. O que é que vai estar no centro deste congresso? No centro dos debates? No centro dos debates estarão os avanços que nós fomos conquistando ao longo destes 50 anos e que o Complexo Hospitalar tem prestado ao longo destes 4 anos, o contributo do Complexo Hospitalar nos avanços da saúde ao longo destes 4 anos. Nós vamos abrir o Congresso com uma conferência magna a ser presidida por Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde de Angola, que nos vai brindar com o estado da saúde em Angola nestes 50 anos, desafios e conquistas nestes 50 anos. Vamos também discutir várias outras temáticas, desde a componente científica e propriamente do dia a dia da prática médica, e não vamos deixar de discutir também outras componentes de assistência hospitalar que muitas das vezes são menos vistas, mas que são muito importantes, como a gestão hospitalar, a própria engenharia por detrás dos cuidados de saúde, que também terá lugar a nível deste congresso. Outra questão que também certamente não ficará de fora das discussões serão as cirurgias robóticas, onde o hospital, o Cardeal Dom Alexandre do Nascimento é pioneiro aqui no país. Sim, também será discutido. Vamos ter uma mesa em particular para discutir parcerias internacionais e autonomia local, como estas parcerias têm funcionado e como nos têm deixado ou nos deixarão com alguma autonomia
para prestar os cuidados após o término dessas parcerias. Também teremos espaço para discutir isto e tantas outras temáticas a nível do primeiro congresso. Vamos ainda mostrar, para além das cirurgias robóticas, vamos mostrar o que de bom se tem feito e que só se faz a nível do setor público neste país, como conquista do próprio setor da saúde, como sendo as neurocirurgias por intermédio de determinados equipamentos que só estão instalados a nível do cardeal Dom Alexandre Nascimento. Vamos mostrar as cirurgias cardíacas complexas que têm sido realizadas, vamos mostrar procedimentos de pneumologia, vamos mostrar uma série de avanços que têm sido feitos e que têm sido possíveis graças à existência destes 4 anos do cardeal Dom Alexandre Nascimento. Muito bem. Dr. Wilson Pante, porta-voz do Congresso, do primeiro Congresso do Hospital Dom Alexandre do Nascimento, muito obrigada por ter estado connosco nesta edição do Manhã Girassol e até a próxima. Muito obrigado. E nós já vamos a seguir aqui com outras que marcam a atualidade no nosso país. O mês de novembro é dedicado à consciencialização e prevenção do cancro da próstata, promovendo a saúde masculina e a importância do diagnóstico precoce. A administração do Talatona realizou uma feira da saúde com consultas e desporto para os munícipes. O Novembro Azul é o mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer da próstata, promovendo a saúde masculina e a importância do diagnóstico precoce. É uma iniciativa para chamar a atenção para a saúde masculina, especialmente em relação ao câncer da próstata. O município do Talatona organizou a Feira da Saúde por ocasião dos 50 anos de independência nacional e o Novembro Azul para chamar a atenção para a saúde masculina. Sandra Batalha, administradora do município de Talatona, disse que a prevenção é a melhor forma de salvar vidas. Hoje nós tivemos, por ocasião dos 50 anos da independência e também o mês de novembro, que é um mês consagrado tanto para a devida prevenção do cancro da próstata, tivemos aqui uma prova de ciclismo em parceria com a Chaco. E para entregar o primeiro, vamos convidar muito mais do que concorrer, tivemos aqui atletas, munícipes e também profissionais de saúde para ouvirem e tratarem de casos superficiais aqui relacionados à saúde física, à saúde sexual e, portanto, aqui relacionado mesmo à prevenção do cancro da próstata. Tivemos o Dr. Inocêncio Ferreira, um urologista conceituado, especialista em andrologia, que esteve, portanto, a falar sobre a saúde sexual masculina e todas as implicações. Cada diretor com sua atleta. Nós acreditamos que a prevenção é a melhor forma de salvarmos vidas. Sim, a prevenção é o melhor remédio. Então, associamos o desporto e também a questão do bem-estar físico para mobilizar as pessoas, para mobilizar as mulheres pela tona a uma, portanto, saúde preventiva. Agora vamos passar para o último. A Talatona hoje já virou também um polo de desenvolvimento do desporto e são associados, portanto, outros movimentos, a feira de saúde, a feira de serviços dentro da economia, portanto, circular e dentro daquelas questões viradas ao bem-estar não só dos homens, das mulheres e também das crianças. Bernardino Costa é médico e diz que há uma interligação entre o desporto e a saúde. Desporto é saúde e comemorando o mês de novembro, onde se comemora o mês de câncer de próstata e de testículo. Bem, a administração municipal de Talatona preferiu juntar o útil ao agradável, que é manter informação para todos os homens que precisam ter conhecimento daquilo que é a patologia da próstata, que é o câncer da próstata. Dizer que o câncer da próstata é uma patologia que acomete pura e simplesmente homens. Dizer que a próstata é uma glândula que é responsável pela produção de sêmen e proteção desse mesmo conteúdo. Então, fala-se do câncer da próstata para indivíduos que estejam em idade acima ou superior a 40 anos, né? Então, há necessidade de se investigar quando há histórico familiar e não só quando chega nessa idade.
que é um exame muito simples que podem ocorrer em qualquer hospital, que é fazer o toque retal. A campeã da prova de ciclismo organizada pela administração e parceiro em prol dos 50 anos de independência e a conscientização do câncer da próstata, diz que a prova não foi fácil. É um sentimento de felicidade, não esperava, a prova estava muito dura, é uma etapa que tem uma subida muito dura e graças ao esforço, ao meu esforço e a da minha equipa em me dar aquela força e tudo mais, consegui alcançar este lugar. Desde já agradecer pela organização que estava das melhores e também a polícia que conseguiu controlar algumas situações, outras não, mas outras sim, a maior parte sim. Então desde já agradecer a toda a organização e a minha prestação também na corrida com a minha equipa. Informação sobre o tempo aqui em Luanda, que tem previsão de um dia com nuvens, passando a períodos de sol. Temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 70%. Já em Cabinda, a previsão é de um dia maioritariamente nublado. E as temperaturas vão oscilar entre 24 graus de mínima e 29 de máxima. Umidade 81%. É o primeiro intervalo nesta edição de Manhã Girassol. Regresse connosco a outras da atualidade para lhe dar a ver nesta edição. Até já. Bem-vindo de volta a mais um bloco de informação aqui no Manhã Girassol. Adalberto Costa Júnior foi reeleito neste domingo ao cargo de presidente da UNITA com maioria esmagadora, perante o seu opositor Rafael Massanga Savimbe. Dos 1.251 delegados que exerceram o direito de voto nas 10 mesas constituídas, 1.010 congressistas reelegeram o candidato da lista 2, enquanto que 110 delegados votaram a favor do candidato não eleito da lista 1. Nas suas primeiras palavras como presidente reeleito, Adalberto Costa Júnior disse que a UNITA vai engajar-se para servir Angola e os angolanos, ao passo que Rafael Massanga Savimbe desejou sucessos ao vencedor das eleições, pediu apoio único aos militantes para a tão almejada alternância política em 2027. Reeleito como presidente da UNITA e com uma maioria expressiva para Rafael Massanga Savimbe, Adalberto Costa Júnior começou por destacar o comprometimento do Galo Negro para com os angolanos que, segundo entende, há muito que desejam a alternância política. Costa Júnior disse que o 14º Congresso Ordinário tornou mais forte e coeso o Partido do Galo Negro. Esta campanha mostrou-nos a quem fez esta volta pelo país que a UNITA está muito pujante. A UNITA está com uma vitalidade extraordinária, cresceu muito ao nível de membros e vimos o que ocorreu nas vias deste país, onde fomos parados por toda a gente. Temos a energia e temos a vontade e a abertura dos angolanos para trabalharmos juntos para a alternância democrática. Agora, o nosso foco é trabalharmos no sentido de consolidarmos este projeto de alternativa, defendermos o voto, ganharmos a confiança da comunidade internacional e dos angolanos. Em caso de vencerem as eleições de 2027, Adalberto Costa Júnior disse que a UNITA vai transformar Angola num país melhor e com oportunidades para todos os angolanos. Angola não pode ser palco de discursos brilhantes apenas. Enquanto a pobreza cresce, o desemprego aumenta, a fome atinge milhões de famílias, a perda de confiança no Estado, a imigração silenciosa de jovens e dos quadros é uma realidade. A presença de chefes de Estado estrangeiros não pode esconder aquilo que todos os angolanos veem, que o país continua prisioneiro, que recusa reformas, o governo que nos dirige e que precisa de dialogar mais com os seus parceiros. Precisa de olhar para quem lidera, nomeadamente a oposição, como alguém com quem se vai construir em comum um futuro melhor para todos. Alguém com quem se pode trabalhar com confiança e alguém que pensa Angola, Angola plural. Angola sem medo, Angola dos jovens, Angola das mulheres e juntos trabalharmos para a prosperidade das famílias, para a prosperidade das empresas. E o candidato derrotado, Rafael Massanga Savimbe, desejou sucessos ao presidente reeleito e apelou para o engajamento de todos os militantes nas eleições de 2027. Nós olhamos para o futuro
olhamos para o partido e olhamos para Angola. Os desafios são enormes, são grandes. E este é um processo democrático, é um processo que permitiu também criar uma outra dinâmica política e democrática a nível do nosso partido. E agora mãos à obra. Significa, terminou isto, o desafio agora é da nova direção e eu deixei uma reflexão quando do meu discurso, agora no fim deste processo, onde eu citei Jonas Savimbi. Dizia eu que eu aprendi que na política, para cada vitória, uma derrota. E para cada derrota, uma vitória, assim, alternadamente, até a vitória final. Então, para dizer que estamos aqui, para dizer que a UNITA tem a obrigação de estar preparada. Os angolanos esperam tudo da UNITA, os angolanos esperam uma liderança que congregue, os angolanos esperam uma UNITA mais coesa, mais forte, mais unida, para responder ao grande desafio que é a mudança. Os angolanos estão a ser governados pelo mesmo partido há 50 anos. Então é preciso que isso mude, é preciso experimentar, é preciso dar oportunidade a um outro partido, a outras pessoas, mas não é só uma questão de mudar de partido ou de pessoas. É sobretudo uma questão de mudar de filosofia na forma de fazer, na forma de governar e na forma de estar na política. Dos 1.251 delegados que exerceram o direito de voto nas 10 mesas constituídas, 1.100 votaram para a reeleição de Adalberto Costa Júnior, ao passo que apenas 110 depositaram confiança a Rafael Massanga Savimbi. Os militantes da UNITA consideram que a reeleição de Adalberto Costa Júnior para os próximos 4 anos representa a esperança para a transformação de uma Angola próspera e democrática. Em relação às reações de representantes de partidos políticos reconhecidos pelo Tribunal Constitucional, estes entendem que o 14º Congresso decorreu dentro da normalidade. Ao som de apitos, vuvuzelas e gritos, os militantes festejavam a reeleição de Adalberto Costa Júnior, acreditando ser a escolha certa para a nação angolana. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, o presidente que todo mundo quer, o presidente dos angolanos, o presidente que vai nos representar em 2027. Já está ganho. Tenho a plena certeza de que ele vai mudar não só a UNITA internamente, mas vamos alcançar o poder político em 2027. Temos certeza de que Adalberto Costa Júnior é o porto seguro. E toda a gente sabe, inclusive a população. E alguns representantes de partidos políticos que testemunharam o 14º Congresso dos Maninhos consideraram que a UNITA passou uma lição de democracia eleitoral e esperança para a alternância do poder político em 2027. Nós estamos num momento em que este país precisa de unir partidos políticos, precisa de unir sociedade civil, precisa de unir igrejas, precisa de unir todos num pensamento para fazer a inflexão daquilo que foram esses 50 anos. Portanto, o Bloco Democrático, que tem vindo desde há muito tempo a propagandear, digamos, esse tipo de ponto de vista, que é a necessidade da unidade de vários setores, um ponto de convergência para a mudança, sentimos satisfeitos também com as posições que aqui foram assumidas. O Bloco Democrático está disponível para continuar na Frente Patriótica Unida, engrossando esta frente, com muito mais atores, porque estou convencido neste momento que mais pessoas, mais grupos, mais sensibilidades políticas, mais sensibilidades da sociedade civil já perceberam que para fazermos uma transição boa para Angola, que acautele o futuro da construção de novas instituições democráticas, precisamos de estar unidos nesta situação de inflexão, que são as eleições de 2027. Olhando para o rosto alegre dos delegados aqui ao Congresso, sem sombra de dúvida, é uma lição que saímos aqui a aprender para todos nós, daquilo que deve ser a transparência de processos similares. Nós só vamos poder consolidar a democracia em Angola quando tivermos forças políticas transparentes, quando os partidos políticos exercerem a transparência nos seus processos, a transparência democrática nos processos não só eletivos, mas como no processo de debate sobre o partido, que também é transversal ao próprio país. No entanto, saímos daqui todos satisfeitos pelo aprendizado que
que conseguimos colher daqui e, efetivamente, a UNITA, tudo indica que sai daqui mais fortalecida. O desafio é maior, olhando para aquilo que será as eleições de 2027, porque hoje a esperança de todos os angolanos é olhar para uma alternância positiva em 2027. Ocorreu de 28 a 30 de novembro e que foi escrutinado por observadores internacionais, ficou igualmente marcado por momentos de expressão cultural e mensagens dos órgãos afetos ao Partido do Galo Negro. O MPLA na Huila encerrou a jornada comemorativa dos 63 anos da organização, a JMPLA, com o ingresso de mais de 5 mil jovens. A entrada dos novos militantes ocorreu nos 23 municípios da província. Mais de 5 mil jovens ingressaram na JMPLA na província da Huila, no âmbito das comemorações dos 63 anos da organização. O ingresso massivo de novos militantes aconteceu em todos os 23 municípios, com o Lubango a liderar. Os novos militantes falam das motivações para entrarem para as fileiras da JMPLA e do trabalho que pretendem fazer em prol da organização juvenil. O sentimento é grande, pois que pertencer a uma organização como a JMPLA é de extrema importância para um jovem na atualidade, pois digamos que é uma força política e não só também, é uma organização que estimula a criatividade. Eu escolhi entrar pela Jota porque eu vejo os objetivos, as propostas e me incentivam muito. Vejo que eles trabalham de um modo a motivar a juventude a trabalhar, a crescer. Um militante ativo, comprometido com as causas do partido e ciente das oportunidades e vou agarrá-las com unhas e dentes. O primeiro secretário provincial da JMPLA considera que a organização mantém viva a chama da esperança e construção de um futuro melhor. Faustino Gunga garante que a JMPLA continua a trabalhar para a formação dos jovens. A JMPLA mantém viva a chama da esperança e o compromisso da construção de um futuro melhor para todos os jovens. A JMPLA continua a trabalhar na formação das novas gerações de patriotas, incutindo aos jovens os valores da disciplina, do trabalho, do amor à pátria. Para o primeiro secretário do MPLA na Huila, a JMPLA tem, durante os 63 anos de existência, tradição na formação de quadros, defesa de valores e a preparação de gerações para servirem o país. São 63 anos a formar quadros, a defender valores, a mobilizar energia e preparar sucessivamente gerações para servir o país. Hoje, ao olharmos este legado, afirmarmos com orgulho: a JMPLA é uma escola e viveiro de futuros dirigentes. No último sábado, em Luanda, a nova secretária executiva provincial. O ato foi prestigiado pelo primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda, que na ocasião apelou às mulheres da OMA a optarem por uma postura exemplar que sirva de referência e fonte de inspiração. A festa da democracia interna da OMA contou com a presença de distintos membros do Birro Político e do Comitê Central do MPLA. O destaque para o primeiro secretário na província, Luís Nunes, tendo sublinhado que a democracia não pode ser um mecanismo de organização para divisão, mas de unidade. A democracia interna não é um mecanismo de organização para permitir a divisão interna, mas sim garantir o reforço de que só juntos seremos capazes de ultrapassar os desafios que temos pela frente e que não são poucos. Necessitamos entender que após os resultados que serão divulgados na presente Assembleia, através do exercício do voto a ser praticado pelas camaradas delegadas, a nossa organização é e deve ser sempre o principal foco, alicerçada nos ideais definidos pelo nosso glorioso MPLA. Apelo, por isso, a sobrelevarmos o nosso compromisso individual e coletivo
com a causa do nosso partido. O número 1 do partido em Luanda lembrou as mulheres da OMA que devem ser farol e referência para as demais. Reafirmamos que a OMA não é somente uma organização, é uma força viva que tem marcado a história de Angola e que continua a erguer a voz das mulheres em todos os cantos do nosso país. E a secretária-geral da OMA, Joana Tomás, avançou que o processo orgânico é a demonstração clara de representatividade da democracia interna da Organização das Mulheres do Partido MPLA. Estamos com 2 candidatas a concorrer ao cargo das secretárias e Luanda apresentou as suas 2 candidatas que hoje estão a passar pelo crivo daquelas que são as delegadas. Isso faz parte da democracia interna e também temos aqui uma representatividade muito boa daquelas que são as delegadas. Acreditamos que o resultado vai refletir aquilo que é o querer das militantes em Luanda. A primeira Assembleia Constitutiva de Luanda visou ajustar a base de militantes e adequar a organização face à nova divisão político-administrativa. Teresa Navita foi reeleita secretária executiva provincial da OMA na Huila, com 66,42% dos votos. A reeleição aconteceu na 12ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos. Teresa Navita foi reeleita secretária executiva provincial da OMA na Huila. O ato de eleição ocorreu durante a 12ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos, com a vencedora a obter 66,42% dos votos contra os 33,52% da candidata Ana Isabel Chivala. Teresa Navita promete trabalho de mobilização intenso em todos os municípios da província e espera contar com a colaboração de todas as militantes. O momento não é apenas um fim, é sobretudo um começo de uma jornada longa de tarefas da organização que devem contar com cada uma das camaradas que depositou o seu voto naquela urna. A secretária executiva da OMA na Huila apela a maior coesão no seio da organização para continuar a ser um exemplo de força. Que o amor que nos une seja mais forte do que qualquer diferença, que a coesão seja a nossa bandeira, que a irmandade seja o nosso caminho e que a OMA, esta grande família de mulheres guerreiras, continue a ser exemplo de força, união e dedicação do nosso povo. O primeiro secretário provincial do MPLA disse que a OMA na Huila é um exemplo de entrega, coragem e dedicação. Nuno Mapi sublinha, no entanto, que os novos tempos exigem mais. Reafirmamos com orgulho que a OMA na Huila tem sido um exemplo de entrega, de coragem, de organização. Mas também reconhecemos que os novos tempos exigem mais inovação, mais trabalho, de proximidade e maior capacidade de interpretar as aspirações das mulheres nos variados estratos sociais, sobretudo na mulher jovem. O primeiro secretário do MPLA realça que a OMA na Huila sai mais fortificada da 12ª Assembleia de Balanço e Renovação de Mandatos. Sairá deste processo mais unida, mais coesa, com maior maturidade política e com uma capacidade. E damos ao tiro de largada na primeira página do Jornal de Angola, Dia Mundial da Doença assinalado hoje. Angola registra diminuição na circulação do VIH-Sida. Dia da Independência, chefe de Estado felicita o homólogo dos Emirados Árabes Unidos. Mínimo fixado em 100 mil kwanzas. Valor máximo da pensão de reforma por velhice passa para 802 mil kwanzas. O presidente da União Africana defende renovação do compromisso com a Carta Africana sobre os direitos e o bem-estar da criança. É destaque na primeira página do jornal O País, que tem tudo, que também escreve por falta de financiamento. 70 empresas encerram no polo industrial da Catumbela, em Benguela. A UNITA volta a escolher Adalberto Costa Júnior para mais um mandato
de 5 anos. 1º de agosto, falha regresso à liderança do campeonato. Estamos a dar destaque para o Girabola 2025-2026. O jornal El País, em Espanha, titula Feijóo ataca Sánchez e aponta para prisão. Está desaparecido. O líder do PP levanta a voz contra o governo e exige eleições antecipadas perante milhares de apoiantes. Já o jornal francês Le Monde estampa choque na Ucrânia. Zelensky abandona o braço direito. O anúncio foi feito na sexta-feira, 28 de novembro, por Volodymyr Zelensky na admissão de Andriy Yermak, o seu conselheiro mais próximo. Provocou um terremoto político. Informação sobre o tempo, mais um bloco. Vamos dar destaque a outras cidades do nosso país, de como vai estar o dia nesta primeira edição da semana e do mês também e nesta segunda-feira. Vamos ter informação sobre o tempo daqui a pouco. Por agora partimos para mais um intervalo e quando regressarmos vamos lhe contar outras que fazem atualidade no país e no mundo. Estamos de volta e vamos à rua pela segunda vez nesta edição de segunda-feira do Manhã Girassol para termos mais uma fotografia de como andam as coisas em algumas vias aqui da nossa cidade capital. A esta altura o contacto é com o Ernesto Jaime. Quando são 8h02 em todo o espaço nacional, Ernesto Jaime, muito bom dia, boa segunda-feira, meu colega. Aí onde te encontras, o trânsito está favorável? Bom dia, Iracelma. Bom dia também para os telespectadores. Sim, por agora está favorável. Entretanto, quando chegamos aqui, não estava nada favorável, sobretudo neste sentido que damos a ver agora. Este é o sentido para quem sai do 11 de novembro e chega então aqui no desvio do Zango. É o ponto em que nos encontramos, tal como fazia referência, para quem saía do 11 de novembro e quisesse chegar a pontos como o desvio do Zango e até, por exemplo, a ponte do 25, aqui neste perímetro estava tudo congestionado. Agora já se faz um trânsito muito mais lento, diferente do que era o cenário que acabamos de descrever. Faz-se um trânsito aqui lento também, vamos dizer, devido àquela viatura que conseguimos ver aí parada, possivelmente deixar uma equipa de trabalho de alguma instituição, possivelmente que tem que ver com saneamento básico, deixar então o grosso de trabalhadores para poder então dar já início às atividades laborais. A movimentação que se faz aqui é esta, é lenta, mas consegue-se, os automobilistas conseguem fazer então aqui os seus percursos. Neste sentido, este é o cenário que estamos a ver. Já no outro sentido, o trânsito por lá está muito mais fluido em relação ao ponto que dávamos a ver agora. Para quem sai de Cacoaco e queira chegar até ao desvio do Zango, prosseguindo para o 11 de novembro, o sentido que mostrava agora nas imagens captadas pelo Bruno Costa, está um trânsito muito mais rápido. Esta é a movimentação aqui nesta zona, nesta segunda-feira. É importante frisar que segunda-feira é sinónimo de muita agitação, sobretudo também, vamos aqui
acrescentar por ser, se calhar, o dia 1º de dezembro, o dezembro que normalmente é conhecido como o mês da agitação, o mês da confusão, onde toda a gente está muito ávida para poder então comprar ou fazer as compras do Natal, para quem comemora o Natal. De facto, é então daí onde surge este adjetivo do mês de dezembro, de ser um mês muito mais agitado. Há quem diga que também é de azar, mas o azar é que ninguém mesmo quer correr. Iracelma Arnaldo, telespectadores, este é o cenário que se pode descrever sobre o trânsito por aqui, numa altura em que vamos também vendo uma agente reguladora de trânsito aqui também a fazer o seu trabalho para poder então permitir ou para poder-se ter uma melhor circulação neste perímetro que outrora já foi muito mais agitado e muito mais congestionado. Iracelma Arnaldo, nós vamos percorrer noutros pontos para ver por lá como está. Vamos dar-lhe a ver outras vias na cidade capital com o Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos precisamente a olhar para o Largo 1º de Maio, aqui também uma paragem imposta pelo semáforo, mas no que a mobilidade rodoviária diz respeito, pelo menos neste ângulo que nós conseguimos observar, faz-se tranquilamente, não há congestionamento, não há engarrafamento, a circulação faz-se bem isso nos dois sentidos. E vamos arrumar para mais um ponto. Com o Centro Integrado de Segurança Pública. Estamos na Avenida Diolinda Rodrigues, ao pé da Angomarte. Aqui o cenário ainda é favorável para os automobilistas, isso nos dois sentidos. Tanto quem deixa a província de Icolibengo em direção aos congoleses e quem sai dos congoleses em direção à província de Icolibengo, ou até mesmo queira chegar à Avenida Fidel Castro. Aqui o cenário é favorável, o trânsito faz-se tranquilamente. Recomendamos para quem deseja ou pensa em passar por este ponto da Diolinda Rodrigues. Estamos na Avenida Ho Chi Minh. Aqui o cenário também é favorável para os automobilistas. Há aqui um cruzamento, o entrocamento da Avenida Ho Chi Minh. Não há engarrafamento, não há congestionamento, apenas alguma paragens para cedência de passagens entre os automobilistas, mas o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura, quando são 8h08. Em todo o espaço nacional o relógio está bonito. Às 8h08. Vamos dar-lhe a ver mais um ponto. Deixamos a cidade capital, estamos precisamente na rotunda do Calunga, isto na província de Benguela. Aqui o cenário também é favorável, não há engarrafamento, não há congestionamento, a circulação faz-se tranquilamente. O momento em que notamos a presença massiva não só de automobilistas, como também de mototaxistas que vão carregando os cidadãos para os seus diferentes destinos. A mobilidade está canaua, está favorável, é só deslizar, é só escorregar, mas sempre no cumprimento das regras do Código de Estrada. Está favorável também a mobilidade aqui na zona do Marisol, na província de Benguela, sem grandes constrangimentos, sem engarrafamento para quem trafega neste troço da cidade de Benguela, terra das acácias rubras. Aqui faz-se tranquilamente, conseguimos observar a presença de um agente regulador de trânsito que vai facilitando também esta mobilidade, que vai ajudando na fluidez deste trânsito, o que, de certa forma, alegra os automobilistas que, neste exato momento, circulam na rua Marisol, em Benguela. Estamos a olhar para a estrada número 100, na estrada Benguela-Lubito. O cenário completamente bonito de se observar no que a mobilidade rodoviária diz respeito.
circula-se na normalidade, nos dois sentidos, sem congestionamento, sem engarrafamento. Circulação que recomendamos a todos aqueles que nos acompanham a esta altura a partir da província de Benguela. O trânsito está favorável na estrada Benguela-Lubito. Estamos a falar da estrada número 100. Estamos agora no Largo da Maternidade, na província da Huila. O trânsito aqui também é favorável. Circula-se na normalidade, o trânsito está fluido, uma imagem agradável de se ver, o Rei Sol diferente dos outros dias, quando viajamos para a província da Huila, com o suporte do Centro Integrado de Segurança Pública, ainda não deu o ar da sua graça, mas está um dia bonito e está também um trânsito bonito, se assim podemos dizer, sem engarrafamento, sem congestionamento, trânsito completamente fluido neste exato momento no Largo da Maternidade, na província da Huila. É tempo para rumarmos pela segunda vez a Girassol FM. A nossa segunda conexão com o matinal da Rede Girassol, da estação radiofónica, da rádio da Rede Girassol, com Janete Meio-Dia. Esta música, Esperança, eu acho que a música é esta, Esperança dos Tabanca Jazz. Como diríamos, gosto desta recepção. Essa música é do meu tempo, Janete Meio-Dia. Como diríamos aí numas bandas, pessoa que estudou. Realmente é Esperança. Esperança, Tabanca Jazz. É uma música do meu tempo. É uma música que marca a minha infância. Eu cresci a ver o meu pai a ouvir e a dançar esta música, porque ele gostava muito deste grupo. Muito bem. Ele gosta, né? Então, Janete Meio-Dia, estamos de volta com muita energia, muita boa disposição, nos 102.7. Exatamente. Não na falta última hora dos programas, não é? Exatamente, na última hora dos nossos encontros. Exatamente. Mas ainda temos cerca de 48 minutos. Sim, por aí. 47 minutos. De muita informação, muita boa música, de muita interação com os ouvintes, tanto por mensagem como também por ligações. Exatamente. Por chamadas, podemos assim dizer. Exatamente. As nossas linhas estão abertas para SMS 944-887470 e para chamadas 928-84-1212. Os nossos ouvintes estão convidados hoje a ligar para conversarmos um bocadinho, afinal hoje é Dia Mundial de Luta contra o SIDA. Então nós vamos conversar um bocadinho sobre isso. A meta da ONU é até 2030 eliminar a doença. Entretanto, algumas dificuldades vão aparecendo pelo caminho, o que dificulta um bocadinho o cumprimento desta meta. E por existirem dificuldades mesmo, é que as Nações Unidas consideram que, se as dificuldades permanecerem, nos próximos 5 anos, pelo menos 3 milhões e 300 mil pessoas podem também ser infectadas pela doença. Então, nós vamos aqui conversar um bocadinho com os nossos ouvintes. Aqui o meu... Pronto, me endireitei. Coisas que só acontecem nos programas em direto, exatamente. Coisas dos diretos, exato, Janete. É um tema bastante interessante, vai ser também uma oportunidade para os nossos radiovintes falarem um pouquinho, não é? Conversar sobre este assunto. O estigma, o preconceito também na nossa sociedade ainda continua a ser um dos obstáculos, não é? Exatamente. Há muitas pessoas infectadas, vivendo com VIH-Sida, que dizem o que mata não é a doença, é o preconceito. Exato. É como elas são tratadas quando descobrem que são portadoras da doença, que têm a vivem doença. com a doença. Eu fui à marcha no ano passado de luta contra o SIDA. Encontrei lá uma senhora que disse que aos 19 anos, mais ou menos, foi quando descobriu que tinha VIH. E na altura estava noiva. Tão logo o noivo descobriu que ela estava infectada, foi embora. Casamento marcado, desmarcou tudo e foi para a vida dele. Mas felizmente a senhora conheceu uma outra pessoa com a qual casou. Hoje tem uma filha de mais de 20 anos, não tem VIH, a filha da senhora, nem o marido. Então é possível estabelecer uma vida normal com uma pessoa que também tenha VIH-Sida. É o que estávamos aqui a dizer aos nossos ouvintes. Há ainda quem pense que dar um aperto de mão, dar um abraço a uma pessoa infectada também transmite a doença. Ou não mesmo é assim. até 2 beijinhos. Exatamente, não é assim que as coisas funcionam. Então vamos aqui conversar um bocadinho mais com os nossos ouvintes. Como é que podemos fazer face exatamente ao preconceito que vivem estas pessoas? Como é que podemos combater isto? Porque quando a pessoa tem uma doença de género, não é? Infelizmente, eu ainda penso que esta é uma doença que as pessoas encaram como sendo uma doença de vergonha,
porque simplesmente associamos a infecção por VIH a contacto sexual, quando existem muitas outras formas de transmissão da doença. E há doenças mais graves do que propriamente o VIH-Sida. Exatamente. E as pessoas têm mais facilidade em falar de outras doenças, como a insuficiência renal, diabetes, as diabetes também. Exatamente. Mas quando o assunto é o VIH, e também pelas razões que nós acabamos mesmo por dizer há instantes, o preconceito e o estigma. Há pessoas que foram afastadas do seio familiar. Quando falaram sobre o estado serológico com os seus. Então, é sobre este assunto, certamente, que os nossos radiovintes vão poder conversar com a Janete meio-dia. Exatamente. Não é? Os nossos telespectadores também são podem enviar as convidados mensagens a participar desta conversa, deste diálogo também. Aí o Manhã Girassol, podem mandar a sua mensagem. Nós vamos aqui ler com muito gosto. A mensagem pode ser enviada para o 944-887470 e os ouvintes podem ligar para o 928-841212. Muito bem, Janete meio-dia. É bom saber que as coisas aí vão de vento em popa, tudo corre da melhor maneira possível. Exato, que a participação massiva dos radiovintes e, claramente, com músicas. E músicas do meu tempo. Candeias, olha, um abraço para ti. Eu gosto mesmo desta música. Esta música mexe comigo. Mexe comigo. Eu acabei por fazer uma viagem agora no tempo ao som desta música. Esperança, do Tabanca Jazz. Olha, Janete, nós vamos selar desta forma o nosso segundo contacto neste momento em que conseguimos levar a televisão à rádio e trazer a rádio à televisão. Exatamente. Os únicos que fazem isso somos nós. Exato. A multiplataforma que é a Rede Girassol. Exatamente. Janete, até já. Beijinhos. Até já. Bom dia. E nós aqui vamos continuar a olhar para a atualidade. A centralidade do Quilamba possui diversos espaços verdes, incluindo áreas de lazer, mas a sua manutenção não tem sido satisfatória, segundo os munícipes ouvidos pela Girassol. Algumas áreas degradadas estão a ser recuperadas e privatizadas e outras ainda carecem de melhorias. Dos inúmeros quarteirões existentes na centralidade do Quilamba, contam-se nos dedos os que têm o espaço verde bem tratado e de acordo ao padrão do meio ambiente. Os trabalhos de revitalização foram uma resposta a diversas críticas que apontavam o abandono das zonas verdes nos últimos tempos, que estavam a impactar negativamente o ambiente e a estética da centralidade. Mas, segundo munícipes, esses espaços estão a ser privatizados e várias áreas, incluindo avenidas e jardins, que deviam ser de espaços de lazer para as famílias, estão em estado de abandono, com falta de rega e cuidado de manutenção adequados, o que provoca uma degradação visual da cidade. Para 2010 a 2026, 25, certo? Já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Tá horrível mesmo. Vou dizer mesmo, tá mesmo horrível. Motivação, humildade pelos como é que se diz? Pelos condomínios. Porque são poucos que, sobretudo eu vivo no J25. Quando chegamos cá no Quilamba, era muito diferente. Havia mais cuidado em termos de relvas, em termos de jardins. Havia mais cuidado em termos de cuidado higiênico. Não só lixos, também eram muito reduzidos. Havia muita atenção o pessoal, por acaso, que vivia aqui, ou que vive atualmente ainda, porque ainda muitos não continuam a viver aqui, encontraram uma cidade totalmente limpa, organizada, uma cidade que tem uma organização diferente da atual, né? Não sei o que está a se passar, a cidade atualmente está mais desorganizada, vou ser sincero. Mas também deve haver atividades que possam primar para incentivar os moradores do Quilamba para que possam voltar a fazer ou conservar um espaço que não pertence ao governo, pertence a nós. Então, se houver atividades que possam incentivar, resgatar o valor, mostrar quão importante é o espaço verde e a preservação do ambiente, como também é saudável, não só para os moradores, também eles exprimem uma boa imagem, um cartão postal bom para a cidade, não é? Os munícipes defendem maior trabalho de sensibilização com os moradores da centralidade, para que estes passem a cuidar do lixo devidamente, bem como tratar dos espaços verdes que têm ao redor dos edifícios. Sinceramente, tem futebolistas aqui, tem crianças que, quer dizer, nós temos que pensar que aqui tem crianças e o campo é para quê?
Nem para se divertir, nem para jogar bola. E por que os mais velhos fazem isso? Descartável. Quer dizer, é tanta coisa que a pessoa tem que sentar, que é para falar. Muitos desses espaços já estão a ser ocupados por não só negócios, empresas, lugares que podiam ser lugar de lazer, infelizmente já não temos. Antes tínhamos muitos lugares de lazer. Um exemplo disso é o Espaço Janido Noivos, que hoje em dia é uma empresa privada que ocupou aquilo. Antes era um lugar que aglomerava muita gente dentro do Quilamba. Era um espaço verde na qual íamos lá, passeávamos para um lado. Tinha coisas boas aí. Mas infelizmente hoje é um lugar já privado, que infelizmente já não tem acesso para todos, mas sim para um determinado grupo. E pronto, são obrigados a sair, exatamente, são obrigados a sair, procurar lazer em outros locais, diferente daqui dentro do Quilamba. Na Huila, a simulação da extinção de um incêndio de classe marcou os 44 anos dos serviços de proteção civil e bombeiros. Cerca de 100 efetivos das mais diversas especialidades e vários meios técnicos participaram no treinamento que decorreu no Lubango. O Serviço de Proteção Civil e Bombeiros na Huila assinalou os 44 anos da instituição com uma simulação de extinção de um incêndio da classe A. Foram mobilizados para o simulacro cerca de 100 efetivos das mais diversas especialidades e vários meios técnicos. Neste tipo de incêndio, tivemos a classe A, onde combustionaram resíduos sólidos e normalmente a intervenção desse incêndio. As nossas equipas têm estado prontas no terreno para dar resposta. Dizer que nessa intervenção fizemos a mistura dos produtos do A3F para melhor extinção. Para a chefe da área pré-hospitalar dos bombeiros, o trabalho é diário para aprimorar o atendimento às vítimas de sinistros, já que os primeiros minutos são fundamentais para salvar vidas. Nós temos lutado todos os dias para mitigar as situações de ocorrência, porque os primeiros minutos de vida são cruciais e o atendimento tem trabalhado em função de dar algumas soluções e nós damos a solução do atendimento pré-hospitalar e o hospital vai dar a resposta. Quanto aos meios técnicos e humanos, o comandante provincial adjunto garante que a corporação na Huila está bem servida. Nós estamos bem, de facto, com relação aos meios técnicos e às forças, estamos bem. E preparados para qualquer situação que assim acontecer. É sempre com elevada honra que temos a oportunidade de anualmente, no âmbito dos festejos do 30 de novembro, sempre partilhar um momento para demonstrarmos aquilo que é o nosso dia a dia. Da Assembleia Plenária do Fórum Parlamentar da SADC, a decorrer até 5 deste mês em Durban, na África do Sul. A delegação angolana integra, além do Presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, os deputados Pedro Sebastião, coordenador do Grupo Nacional de Acompanhamento ao FP-SADC, Luísa Pedro Francisco Damião Santos, deputada Ruth Mendes, deputada Teresa José Adelino da Silva e o deputado Lázaro Cacunha, que deverá juntar-se ao grupo amanhã. O fórum, aberto neste domingo sob o lema O impacto das alterações climáticas na região da SADC e o papel dos parlamentos na atenuação e adaptação, reúne delegações parlamentares de todos os Estados-membros e congrega sessões plenárias, reuniões temáticas e encontros bilaterais de trabalho. Por ocasião dos 54 anos da independência dos Emirados Árabes Unidos, o Presidente da República endereçou uma mensagem a Mohammed bin Zayed, Presidente dos Emirados Árabes Unidos. Na mensagem, João Lourenço enalteceu o nível de relações com os Emirados Árabes Unidos, reconheceu a afirmação sólida e notável do país no concerto das nações, pelo seu desenvolvimento acelerado, pela estabilidade institucional, liderança no cenário internacional e pela visão estratégica dos seus líderes, que têm orientado
o progresso económico e social. João Lourenço aproveitou a mensagem para enaltecer o elevado nível das relações de amizade, de solidariedade, de cooperação existentes há mais de 2 décadas entre a República de Angola e os Emirados Árabes Unidos, as quais, nos últimos anos, têm fortalecido e consolidado por uma via de diálogo construtivo, confiança mútua, respeito recíproco e por parcerias mutuamente vantajosas nos domínios do investimento, da energia, do comércio, dos transportes e demais áreas de interesse comum. O presidente destacou que Angola reafirma o seu firme compromisso em aprofundar e diversificar a cooperação bilateral, promovendo iniciativas que contribuam para a consolidação de uma parceria estratégica que responda às aspirações de desenvolvimento dos dois povos. Informação sobre o tempo na cidade do Ambo, que tem um dia com probabilidade de ocorrência de trovoadas em partes da zona. E as temperaturas vão oscilar entre 15 de mínima e 28 de máxima. A umidade do ar prevista para hoje é de 65%. No Lubango, há previsão de um dia parcialmente soalheiro. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 31. Umidade do ar de 33%. Intervalo no Manhã Girassol. Bem-vindo de volta a mais uma parte do Manhã Girassol e temos informação sobre o movimento rodoviário numa das vias da nossa cidade capital. Neste exato momento vamos ao encontro do Ernesto Jaime. Para mais um retrato sobre o movimento rodoviário aí na Avenida Fidel Castro. É isto mesmo onde te encontras, é aí mesmo onde te encontras, Ernesto Jaime. Iracema Arnaldo, mais uma vez, bom dia. Já saímos da Fidel Castro Ruz. Esta é a Estrada Nacional 230. Esta que sai de Luanda e percorre para a província do Icolo e Bengo. Aqui onde falamos é justamente adjacente à entrada para o mercado do 30. Este mercado que também é muito popular e que muitos luandenses e não só percorrem ao mesmo. Mas a situação do trânsito que se pode dar a ver aqui é esta que as imagens mostram. O trânsito aqui faz-se de forma lenta, entretanto é o normal deste perímetro, pois se trata de um troço rodoviário que todos os dias há movimentação, há travessia aqui de muitos cidadãos, é visível, tal como podemos ver agora nas imagens. Ao longo do mesmo não há pedonais, o que obriga muitos populares desta região fazerem a travessia, vamos dizer, de forma arriscada. Arriscada porque depois da estrada há uma barreira em que muitos veem-se obrigados a pular estas mesmas barreiras, fazer um pouco de exercício. Entretanto, é este o cenário que se pode descrever aqui. Sabe-se que também o mau estado de algumas viaturas acabam por congestionar o próprio trânsito, e sobre o mau estado de viaturas aqui neste troço rodoviário é visível todos os dias, pois para chegar até ao mercado, alguns destes mesmos veículos ou alguns destes carros percorrem então ou saem daqui da estrada principal e entram para o mesmo mercado. Outros arriscam-se mesmo até a chegar até a província do Icolo e Bengo, ao centro Catete propriamente. Este é o cenário que
podemos avançar aqui. Iracelma Arnaldo, vou tentar conversar com algumas pessoas aqui mesmo neste perímetro. Tenho aqui um jovem comigo. Muito bom dia. É morador daqui, deste local? Negativo. Eu estou no Luanda Sul, mas como trouxe aqui a paragem, a chamada vulgo paragem do Dondo, vim cá como foi. Não poderia ser melhor, né? Como vedes aqui, foi ótimo. Casou no fim de semana? Casei no fim de semana. Está de parabéns. Obrigado, muito obrigado. O primeiro e outro nome? Inácio Ganga. Muito obrigado, Sr. Inácio. Um Felizardo. O fim de semana foi em grande do Felizardo, mas é o que se pode dar a ver aqui. A movimentação aqui também já é frenética. O que marca mesmo aqui este ponto são os estabelecimentos comerciais que aqui existem ao longo deste percurso, ao longo desta estrada, Iracelma Arnaldo, no sentido contrário. Este sentido que damos a ver é o sentido para quem sai de Viana, por exemplo, e queira chegar até o centro, até ao Icolo e Bengo. O sentido contrário é para quem sai do mesmo ponto, no caso de Icolo e Bengo, e passa como a zona económica especial e queira chegar até Viana ou mesmo também até o centro da cidade. É este o cenário que podemos descrever aqui neste troço da Estrada Nacional 230. As imagens são de Bruno Costa. Ernesto Jaime, bom dia. Bom dia, Ernesto Jaime. O movimento rodoviário na província de Icolo e Bengo não é nesta manhã de segunda-feira. Continuamos com a atualidade aqui no Manhã Girassol. Morreu neste domingo aos 71 anos o líder de uma das maiores construtoras portuguesas, António Mota, filho de fundador da Mota e Gil. António Mota iniciou a sua carreira em 1976 como estagiário da Mota e Companhia. Na empresa passou por diversas direções operacionais até suceder ao pai na liderança. Em 1981 assumiu a direção-geral da Mota e Companhia, tendo depois, entre 1987 e 1995, assumido o cargo de vice-presidente executivo até suceder ao pai em 1995, ao assumir a presidência da empresa, fundada em 1946. Com a fusão dos grupos Mota e Engil, em 2000, assumiu a presidência executiva da Mota Engil SGPS. O empresário que assumiu a presidência da maior construtora portuguesa entre 1995 e 2023 tinha abandonado o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração em abril deste ano, deixando de ter lugar na administração da construtora criada pelo seu pai, Manuel António da Mota, que é agora liderada pela terceira geração, com um sobrinho como CEO desde 2023. Centenas de pessoas reuniram-se fora da Embaixada da Nigéria na capital espanhola para mostrar apoio aos cristãos sequestrados e atacados na Nigéria nas últimas 3 semanas. O protesto surge depois de mais de 250 crianças terem sido sequestradas de uma escola católica no norte da Nigéria há pouco mais de uma semana. A presidente do Conselho Nacional da Juventude da Nigéria apelou a uma maior intervenção das organizações de ajuda internacional e dos governos. O país tem sido abalado por 2 sequestros em massa de estudantes nas últimas 3 semanas e por um ataque mortal a um culto religioso. Homens armados também atacaram uma escola predominantemente muçulmana em Kebbi, sequestrando 30 estudantes antes de o governo assegurar a sua libertação. A polícia na Tunísia prendeu a figura proeminente da oposição, Shaima Issa, enquanto ela praticava de um protesto na capital. A ação ocorre um dia depois de um tribunal de recurso ter condenado a penas de prisão de até 45 anos um grupo de líderes da oposição, empresários e advogados. Numa decisão vista como um sinal do governo cada vez mais autoritário do presidente Kais Saied, eles foram acusados de conspiração para o derrubar.
Issa, que recebeu uma pena de prisão de 20 anos, descreveu as acusações contra si como injustas e politicamente motivadas. O diretor de uma escola primária no norte da Mauritânia, criada especificamente para crianças de migrantes que tentam chegar à Europa, diz que as salas de aulas estão mais vazias este ano do que antes. Parece que um acordo de parceria assinado no ano passado com a União Europeia para travar a migração está a ter efeito. Segundo as autoridades mauritanas, mais de 18 mil migrantes foram deportados na primeira metade deste ano. No final de setembro, quase 13 mil migrantes da Mauritânia chegaram às Ilhas Canárias, de Espanha, cerca de 95 quilômetros da costa atlântica africana, mais da metade do número registrado em 2024. Vai ser o nosso último apontamento, a nossa última conexão com o Bom Dia com a Energia. Janete, meio-dia consegues ouvir, mas Janete nesta altura tem um rádio ouvinte, vai interagindo um pouquinho com a nossa audiência. Isto a volta do tema da efeméride de hoje. Hoje o mundo assinala 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra o VIH-Sida. Uma doença que afeta mais de 300 mil pessoas no nosso país, tal como já fizemos referência ao longo desta edição. Janete, meio-dia, agora é possível. Ouvir. Agora sim, eu consigo ouvi-la perfeitamente. Eu estava aqui a conversar com o nosso ouvinte 200, que diz que oferece e vende boleia. Ele faz serviço de táxi. A dar aqui a sua contribuição sobre a nossa discussão hoje, na nossa conversa sobre VIH-Sida, formas de tratamento, combate à discriminação e tudo mais. O nosso ouvinte deu aqui o seu contributo e acabamos no final por falar. Aliás, uma ouvinte que mandou há instantes uma mensagem. Ela diz que descobriu que tem VIH em 2019. Opa! E depois que se separou do marido na altura, ele pegou nas fotografias dela, postou nas redes sociais com a legenda dando conta de que ela estava infectada pelo VIH. E a nossa ouvinte disse que por vergonha, a partir daí, deixou de fazer o tratamento. Opa! Infelizmente. Então, nós estamos aqui, o nosso ouvinte também deu um conselho à nossa ouvinte para não parar de fazer o tratamento. Exatamente. E, aliás, que ela pode, inclusive, processar o ex-marido por fazer isto. Não é? E então nós estamos aqui a aconselhar também a nossa ouvinte, não pare de fazer o tratamento, porque ter VIH-Sida não é o fim da vida. Não é nem um pouco, e temos vários casos. Exatamente. Vários exemplos, e se conseguiu falar connosco, certamente poderá também recorrer a outras pessoas que poderão aconselhá-la, não é? Exato. Para cuidar da sua saúde, ainda tem esta oportunidade, tal como disse a Janete, meio-dia não é o fim da vida. Olha, Janete, nós vamos ter aqui uma conversa tripartida. Temos nesta altura o subinspetor Pascoal Mussungo, da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, está aqui para falar-nos sobre as ocorrências, sobre a sinistralidade rodoviária registadas ao longo do fim de semana, ou seja, nas últimas 72 horas. Subinspetor, muito bom dia. Bem-vindo ao Manhã Girassol. Estamos conectados, como já disse, é uma comunicação tripartida, também com os radiovintes no Bom Dia com a Energia, na Girassol FM. Bom dia, Iracelma. Bom dia, caros telespectadores e caros ouvintes. Bom dia. Sempre um prazer estarmos aqui e... Hoje não vai ser em estúdio, então. Hoje estamos em tripartida. Hoje estamos em tripartida. Vai levar a boleia também aqui do Manhã Girassol. A Girassol sempre a levar a fasquia. Assim não há concorrência que... Coisas só acontecem aqui. Exatamente. Está nesta altura na televisão, mas também está a ser acompanhado pelos nossos radiovintes, como já fiz referência nos 102.7 no Bom Dia com a Energia. Subinspetor, passou o fim de semana, temos dados. Como é que estamos em termos de números? Aumentaram, reduziram ou há estabilidade? Felizmente, acataram os nossos conselhos. Há redução considerável, tendo como nota negativa o acidente do Quilamba, em que estiveram envolvidas crianças. E um acidente é sempre um acidente, mas quando estão envolvidas crianças desprotegidas, há essa particular atenção. Mas vou, obviamente, a termos aos dados, depois, se possível, falarmos um pouquinho do acidente do Quilamba, e os conselhos. Referente aos dias 28, 29 e 30, temos um total de 63 acidentes, menos 19, como consequência 15 mortos e 76 feridos.
Aqui também registramos descidas em termos de mortes, obviamente. E feridos, tivemos uma redução, para sublinhar, de menos 51 feridos no número de acidentes, de são feridos. Números animadores neste quesito dos feridos. São números animadores. Apesar de vivermos um fim de semana onde as pessoas estão financeiramente mais capitalizadas, podemos assim dizer, têm mais dinheiro. Exatamente, a semana do IBAN, permita-me dizer isto para os rádio ouvintes e também para os nossos telespectadores. Quais são as províncias? Não sei se Luanda continua a liderar a lista ou se existe uma província que está na liderança destes números apresentados. Essa é uma Luanda continua a liderar, apesar de ter também ter números 16 feridos, mais 3 mortos, resultantes dos mesmos acidentes, e 27 feridos. Depois, a província de Benguela, com 8, e seguiu-se a Lunda Norte em terceiro lugar com 7, menos 1. Então, em termos de multas, tivemos também redução. Tivemos um total de multas aplicadas 1.657 e aqui mais uma vez sublinhar o número de acidentes e consequência por conta dos atropelamentos. Os atropelamentos continuam a liderar? Infelizmente, continuam a liderar com um total de 23 acidentes, tendo resultado em 7 mortos e 28 feridos. As detenções também subiram, se calhar. Aqui também a mão pesada da polícia e vai justificando as reduções. 54 detenções, sendo que 37 por condução em estado de embriaguez e 17 por envolvimentos em acidente. As causas das multas, as maiores, continuam a ser o uso do telemóvel no exercício da condução, o uso do cinto de segurança. O uso de cinto de segurança e a falta de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel. Exatamente. O conselho para os nossos automobilistas e também para os nossos cidadãos, foram cerca de 23 acidentes por atropelamento. Certo. Deste número, 7 pessoas perderam a vida, números que preocupam-nos a todos. O conselho para os cidadãos e também para os automobilistas. Sim, hoje trouxemos um conselho em particular, mais uma vez, para os empregadores, os empreendedores, os tutores, os responsáveis de crianças. E aqui, precisamente, sobre os colégios que vão contratando motoristas para este efeito, o transporte de crianças. Para este efeito, temos aqui a aconselhar o seguinte: não basta o indivíduo estar habilitado a conduzir legalmente. É óbvio que muitas dessas instituições deverão ter especialistas de recursos humanos, mas aqui o nosso apelo é importante sempre trazer também o lado do indivíduo. Uma entrevista onde deve-se aferir a idoneidade. E aqui ir um pouquinho mais longe, convidar mesmo para um café, saber sobre a sua condição, se está civil, e, se possível, conhecer a casa, os vizinhos. Para transportes de crianças, para transportes públicos, nós temos que ter pessoas idóneas, pessoas comprometidas, pessoas com responsabilidade. Então o apelo vai aqui aos empregadores, porque a polícia, como temos aqui estes dados, vai fazendo a sua parte, vamos fazendo, obviamente, continuaremos a fazer, mas é importante, como temos estado a apelar, que todos os intervenientes nesse sistema, e aqui sublinhar os empregadores, atenção, no ato de contratar, aqui falo os empregadores, falo também até os encarregados, já falamos aqui com a questão do dos transporte, das crianças aí motorizadas. Exatamente. Então, e aqui os condutores que estão acometidos a esta tarefa, têm de ter mais, têm de redobrar. Se para todos os condutores a condução defensiva é essencial, aqui é mesmo sagrada. Sagrada. Então, e se possível, esta até é uma recomendação. Nestes transportes é bom sempre colocar
alguém com a função de educador, alguém com a função social, que vai, no fundo, mediar o comportamento das crianças e do próprio condutor. E também aqui fica um conselho, não é? Depois da contratação, esses motoristas podem ser monitorados durante algum tempo para acompanhar a condução, se está adequado ou não. Enfim, pode-se ir fazendo refrescamento em termos de formações também. Exatamente. Certo. Há esta necessidade de refrescamentos, de formações contínuas. Então, aqui o apelo vai tanto para instituições privadas como públicas. É importante o acompanhamento, como a Iracema disse muito bem, o acompanhamento e agregar também formações contínuas, é importante. Muito bem. Subinspetor Pascoal Musungu, muito obrigada por ter estado connosco na rádio e também aqui na televisão. Contamos já consigo na próxima segunda-feira. Com certeza. Aqui no Manhã Girassol. Com certeza. Bom dia. Bom dia, sim. Janete, meio-dia, da nossa parte é tudo. Está assim concluída mais uma edição com as nossas conexões. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntas amanhã. Vocês às 6 horas e nós às 7, horário em que nos encontramos numa certa picada, como diz o João Alves, e caminhamos até precisamente neste momento, até bem perto da hora 9. Muito bem. Estamos juntas. Até amanhã. Um forte abraço para ti, para os Rádio 20 e também para o Candeias, que esteve aí a garantir todo o suporte técnico desta edição primeira da semana e do mês do Bom Dia com Energia. Bom dia com energia. Muita energia, Janete, meio-dia. Bom dia, e deste lado também está tudo dito, tudo contado. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã, pontualmente à hora 7, aqui na TV Girassol. Bom dia e obrigada pelo carinho da sua audiência. Até amanhã.